Boa tarde. Falar até um pouco mais alto para acordar uma hora dessa da tarde, depois do almoço, né? Para a gente poder... eu acho que estamos tendo aqui no Maranhão uma excelente oportunidade. Eu assisti com muita atenção todas as apresentações hoje durante o dia. Dr. Paulo Vieira, bem-vindo. Assisti com muita atenção todas as apresentações hoje durante o dia e aprendi mais. Acho que a cada dia a gente está aprendendo e está procurando crescer. E é com esse aprendizado que podemos ter hoje de manhã com a apresentação do ministro Paulo Sérgio, que falou sobre um cenário da infraestrutura de transportes brasileira, demonstrando os investimentos que estão sendo feitos. Há o aprendizado que podemos ver com a apresentação do ministro Leônidas, que demonstrou aí claramente que, assim, um traço de planejamento importante nesse momento sendo pensado no setor portuário. Estamos procurando benchmarking nas coisa que eu acho que é fundamental que façamos. A apresentação hoje do prefeito Papa, que mostrou para nós que somos de uma cidade portuária, porque São Luís é uma cidade portuária, que, muito embora Santos seja uma cidade que todo mundo reconhece o Porto de Santos como um grande porto, mas tem sim suas dificuldades de relacionamento com o porto, que existiram muito mais fortemente no passado, mas que foram, com o diálogo e com um trabalho político adequado, foram sendo derrubadas e hoje temos um bom relacionamento e uma integração porto-cidade. A sensibilidade política de quem comanda a cidade e a sensibilidade também do gestor público à frente do porto para trabalhar essa integração são fundamentais para a gente construir um cenário diferente. Agora, à tarde, eu também fiquei muito satisfeito de assistir a palestra do Bussinga, porque pedi para o Bussinga que nos ajudasse a fazer algumas provocações. Provocações que eu já vi o Bussinga fazendo a apresentação lá em São Paulo, falando do anel hidroviário do rio Tietê e do rio Pinheiros, lá em São Paulo, e muita gente olhava na plateia, esse cara está louco, esse cara fica falando dessas coisas, e ele com muita propriedade, puxando exemplos de Paris, puxando exemplos de Xangai, mostrando que as cidades se utilizam, sim, dos rios que a contornam, e podem ter isso como uma grande virtude. E eu acho que essa provocação, ele mostrou em alguns dados aqui, que eu já venho falando a respeito do nosso potencial do rio Itapecuru e do nosso rio Mearim, que podem contribuir para a integração. Aliás, a pesquisa histórica me surpreendeu, porque eu não tinha conhecimento exatamente que já existia uma companhia de navegação no rio Itapecuru, que já funcionou no passado. Então, nós temos que olhar para trás, que olhar para a história e aprender com a história para trazer um futuro diferente para a logística no estado do Maranhão e para construir um futuro diferente para os cidadãos maranhenses. Eu acho que isso é muito importante. O Fossati mostrou aqui, eu fico muito feliz quando assisto a apresentação do Porto do Itaqui, porque tive o privilégio de ser presidente da IMAP também, no momento em que a gente promoveu algumas transformações. E mais, acho que, apesar do tempo que a gente acaba levando, planejamentos que foram feitos lá atrás estão se concretizando hoje. Do conjunto de obras que a gente vê sendo executado, assinamos o convênio lá atrás para segurar os recursos, a questão do TEGRAM foi construído com os produtores rurais do estado do Maranhão. Então, eu acho que temos aqui avanços, e esse novo projeto, a proposta nova da EMAP, que coloca uma visão de futuro, já pensando em todos os outros berços, já pensando no terminal de contêiner, isto é um projeto que tem que entrar na agenda do Estado, agenda política de Estado, não só do Estado do Maranhão, mas do Estado brasileiro. E entrando nessa agenda política, a despeito das tortuosidades de administrações que acontecem no setor público brasileiro, isso não estou falando, isso é natural hoje no setor público brasileiro, nós, se tivermos um planejamento coerente, consistente, vamos conseguir avançar.
Estou vendo aqui minha colega Gertrudes, se fala muito a respeito do Porto de Suape no Brasil, e pensa-se que está tudo acontecendo agora porque é tudo novinho. É um projeto de 30 anos, não é isso, Gertrudes? É um projeto de 30 anos, é um projeto que está se consolidando como um grande complexo industrial e portuário brasileiro, mas é um projeto de 30 anos, está dentro da maturação. E agora, na última palestra da Duna, a gente olha e eu vejo que tudo que a gente fica, esse diagnóstico é um diagnóstico que eu acho que nós do setor portuário, às vezes a gente fica se entreolhando, e olhando para isso, olha, aí, é isso mesmo, e a gente tem enxergado isso, que precisamos começar a fazer, talvez, mais as transformações. Só quero fazer algumas observações que eu acho importantes. Primeiro, aliás, fazendo justiça à EMAP, a EMAP é sim superavitária, é uma das poucas e boas empresas superavitárias brasileiras do setor portuário, da autoridade portuária, e o aspecto que eu acho que é importante colocar é o seguinte: talvez precisemos de um pouco mais de vontade política na mudança de arcabouço jurídico institucional, mas eu tenho que reconhecer que o setor privado brasileiro tem tido uma coragem extrema e tem tido, sim, uma participação fundamental para que nós tenhamos atingido as conquistas que temos hoje. O Brasil saiu de 100 bilhões de dólares de corrente de comércio para 400 bilhões de dólares de corrente de comércio em pouco menos de 10 anos. Multiplicar por 4 em menos de 10 anos não é uma tarefa simples. Agora, exaurimos a nossa capacidade instalada. E aí eu acho que, pegando exemplos como o Porto de Roterdã, que já está querendo chegar na Inglaterra, porque já fez o Maasvlakte 1, mas agora estamos no Maasvlakte 2, e seguramente já estão estudando como será o Maasvlakte 3, porque não é natural que a gente tenha, como está acontecendo no Brasil, uma pressão de demanda, e nós não trabalhemos para, do outro lado, na outra ponta, fazer a oferta diária, para que o empresariado possa investir e prestar serviço. O que talvez não seja bem compreendido, e aí nosso arcabouço jurídico tem realmente severas críticas a serem feitas, é que parece que o empresário que vai investir no porto é aquele cara que quer tomar, porque ele quer entrar ali para poder ganhar dinheiro e ponto. Não. Ele vai gerar capacidade operacional para o porto e vai sim se utilizar de uma infraestrutura pública para prestar um serviço que é muito importante para a sociedade. Ah, mas ele vai ganhar dinheiro. Ele é empresário. Opa, espera aí, ele é empresário. Ele tem que fazer, qualquer empresa só se perpetua se tiver lucro. E que vergonha tem que se dizer isso? Tem que ter margens para permitir novos investimentos. Então, acho que essas são reflexões que eu acho que a gente tem que fazer, e eu até preparei uma apresentação, e talvez parte dessa minha apresentação, para quem está desde o início aqui, já tenha visto um pouco disso. Eu vou passar rapidamente, vou começar falando um pouco do que é a ANTAC, que muitos de vocês já conhecem, mas seguramente tem algumas pessoas que não sabem direito ainda. A ANTAC é a Agência Reguladora Federal que cuida do setor aquaviário brasileiro, assim como temos a ANEEL, que cuida da parte de energia, assim como temos a Anvisa, que cuida da questão de saúde, a Anatel de telefonia, a ANTAC cuida do setor do transporte aquaviário. Eu, inclusive, costumo dizer que esse nosso setor lida com água, mas é árido. É árido para trazer para as pessoas a percepção e a compreensão do quão importante ele é para o desenvolvimento do país e para o dia a dia das pessoas na sociedade. Porque reduzindo o custo logístico, e é isso que a gente está falando aqui, nós estamos criando a condição de reduzir o preço de um produto na prateleira do supermercado. Mas essa percepção é difícil de passar e vai ser sempre difícil de passar. Por outro lado, este é um setor, e eu fico muito satisfeito de ver muitos estudantes aqui, e foi um dos temas que a gente procurou trazer e incentivar que viesse. Este é um setor que vai demandar cada vez mais pessoas, e pessoas capacitadas e pessoas habilitadas para que a gente possa promover cada vez mais uma logística eficiente para o Brasil.
A ANTAQ tem vinculação, vocês perceberam aqui, tínhamos 2 ministros, o ministro dos Transportes e o ministro da Secretaria Especial de Portos, é a única agência que tem essa ligação com 2 ministérios, e as ligações são, porque a Secretaria de Portos cuida dos portos públicos marítimos, e o Ministério dos Transportes cuida de toda a infraestrutura aquaviária, são as hidrovias brasileiras, os portos e terminais dentro dessas hidrovias, e cuida também de um grande programa, que é o programa da questão da gestão do Fundo de Marinha Mercante, né? Bom, o que se exige do regulador, eu acho que isso é uma coisa importante. Regulação, e o ministro Paulo Sérgio fez um comentário interessante, regulação é uma tarefa nova no Brasil hoje. Essa tarefa não tem mais do que 12 anos no mundo, não é uma tarefa que 12, 15 anos no mundo, começou muito mais na Inglaterra, quando iniciou seu grande processo de privatização, e a questão começou a tomar vulto, e aqui no Brasil começaram a ser criadas as agências. A ANTAQ é uma agência relativamente nova, ela tem 10 anos de criada, começou a ser implementada, e com quadro efetivo, praticamente tem 6 anos que as pessoas foram nomeadas, e aí nós tivemos as primeiras 7 unidades regionais, e hoje temos 14. E o nosso foco tem sido trabalhar com regras claras. Nós procuramos, o Bossinger falou do contorcionismo que a gente procurou fazer, eu acho que não é contorcionismo, é entendendo cada vez mais o papel de que a agência reguladora não é simplesmente para ler e cobrar, e sim tentar encontrar soluções que o mercado precisa e procurar, dentro dos limites do que a legislação pode permitir, encontrar essas saídas. Eu acho que esse é o nosso papel. E isso ficou refletido muito nessa nova norma aí dos portos públicos, né? Mas procuramos colocar com a maior clareza possível. E outro item que eu vou citar com muita veemência é a questão de previsibilidade das ações. A ANTAQ tem ações previsíveis. A agência reguladora que surpreende frequentemente o mercado não é uma agência eficiente, porque uma das tarefas da agência reguladora é manter o equilíbrio e a tranquilidade do mercado. Eu acho que esse é um cenário importante, além de todos esses outros conceitos, e esse triângulozinho que está aí embaixo, que vocês estão vendo, que eu me lembro muito que é exatamente o tripé que a gente procura trabalhar. Em cada um dos vértices desse triângulo, nós temos os consumidores, nós temos a sociedade em geral, no outro nós temos o governo puxando também para um lado, e no outro nós temos os agentes privados. E o trabalho da agência é manter o triângulo isósceles, equilátero. Nós precisamos fazer com que esse triângulo permaneça intacto. E aí, tem hora que puxa para um lado, tem hora que puxa para o outro, e a estabilidade e previsibilidade das ações é fundamental para que nós possamos continuar fazendo um bom trabalho. Bom, a nossa área de atuação, portos e terminais, navegação interior, navegação de apoio marítimo. Vou passar aqui adiante e vou entrar aqui no contexto macroeconômico. Acho que já foi falado um pouco, mas eu quero frisar, na apresentação do ministro Leônidas, na apresentação do Bossinger, tem aqueles quadros que falam ali dos países que têm grandes áreas e que têm população grande, que tem essa continentalidade que o Brasil tem. O Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados. O Brasil é maior do que vários países da Europa juntos. Então, nós temos uma continentalidade que exige que nós tenhamos cada vez mais eficiência na nossa logística. E isso é fundamental, e aí, o Brasil hoje é a 8ª economia mundial, e se propõe a ser a 5ª economia mundial nos próximos anos. Só vai conseguir fazer se nós mudarmos o quadro da logística. Senão, nós não vamos conseguir. Mas eu tenho absoluta convicção de que nós vamos conseguir, porque muitas das coisas já estão sendo feitas, muitas das providências estão sendo tomadas, e o que a Duna mostrou aqui foi parte de um trabalho contratado pela Secretaria de Portos, e que mostra e que expõe os nossos desafios, não coloca as coisas para debaixo do tapete. Eu acho que isso é importante. Quando a gente expõe, quando a gente procura enxergar quais são os nossos problemas, o que a gente tem que atacar para poder vencer e corrigir,
eu acho que a partir daí a gente passa a ter um norte. E hoje nós temos aí alguns desafios importantes. Essa continentalidade é um item que traz um desafio enorme. Por outro lado, temos uma costa de 8.500 quilômetros, uma costa que ainda é muito pouco utilizada na cabotagem brasileira, mas que cada dia aumentamos um pouco na sua utilização. Só para vocês terem noção, nas nossas estatísticas, enquanto o setor portuário todo cresceu em torno de 7% de movimentação, o setor de contêiner cresceu 17%, 18%, a cabotagem cresceu 20%. Então, está crescendo a cabotagem e começa a haver cada vez mais movimentação. Então, essa questão de contexto, e mostrar um pouco que essa corrente de comércio que eu já mencionei, quer dizer, que saiu de 100 bilhões de dólares em 2002 e hoje está em torno de 300 ou de 400 bilhões de dólares aproximadamente, isto representa um processo de internacionalização do Brasil. Por isso, nós temos que estar sintonizados com o mercado internacional, por isso nós temos que estar cada vez mais sintonizados com o dia a dia do que acontece em outros portos do mundo e criar aí esse benchmark para a gente procurar melhorar. Aqui também tem um slide que eu coloco. Olha como é interessante, a economia brasileira, a corrente de comércio brasileira cresce e, na mesma proporção, a curva acompanha o gráfico de baixo, que é o de cima é de movimentação, aliás, o comércio, a corrente de comércio brasileira, e as barras são a movimentação. Você vê que elas são coincidentes, porque é exatamente isso que acontece. Quanto mais o Brasil se internacionaliza, quanto mais o Brasil cresce na movimentação, é porque está crescendo a corrente de comércio, é porque está crescendo a capacidade do Brasil em ter relacionamentos comerciais com o mundo, e isso de cada vez de forma mais consistente. Bom, na área de portos e terminais, eu acho que muito também já foi falado, mas eu quero aproveitar que a Duna citou o modelo que nós temos no Brasil, que é o modelo landlord, que é semelhante ao Porto de Roterdã. Nós temos diversas similaridades no modelo brasileiro com o modelo de Roterdã. Nós só começamos a ter diferenças mais marcantes quando entramos na questão direta da gestão. Até chegar na gestão, do ponto de vista jurídico, acaba sendo tudo muito parecido. E o modelo landlord, eu costumo citar para exemplificar e até dar uma compreensão, é que a União é a dona do patrimônio, assim como lá em Roterdã, o governo, o Estado de Roterdã e mais o município são donos do patrimônio. Assim como em qualquer shopping hoje, quem é dono é um fundo, é dono do dinheiro e é dono do patrimônio. E aí você tem, para promover a ação comercial, para fazer com que isso se rentabilize, para fazer o mix das lojas, para identificar como é que é a melhor forma de fazer rentabilizar esse patrimônio, você tem uma empresa profissional, especialista nisso, que é a autoridade portuária, que lá no caso do Porto de Roterdã é a autoridade portuária do Porto de Roterdã, que inclusive tem representação no Brasil. Peter é o novo representante do Porto de Roterdã no Brasil. Isso, se você pensar em qualquer autoridade portuária brasileira, querer abrir uma representação no exterior, vai preso, porque a legislação não permite, porque tem barreiras que não vão, porque não há esse senso de criar competição, de fazer integração internacional mais forte. Então, isso é uma coisa que eu venho batendo e falo em novos modelos, pensando em mexer principalmente na gestão, que eu acho que esse é o ponto, é o que tem nos diferenciado. E aí, no caso dos nossos portos, os arrendatários aqui, é como se fossem os lojistas. Paga pelo aluguel da loja, paga pelo aluguel da terra e paga pela movimentação. Todo shopping é assim. O lojista paga pelo aluguel da loja e paga uma luva, que é a licitação, paga o aluguel da loja e paga pela movimentação, no caso do lojista, o faturamento da loja. E no caso dos portos, paga pela movimentação, além de pagar pelos serviços condominiais, que no caso da autoridade portuária são os serviços aí de acesso aquaviário, de acostagem e vários outros serviços que a autoridade portuária presta para a operação portuária como um todo. Então, esse é um processo que é semelhante no mundo. Agora, no Brasil, nós tivemos, na Lei 8.630, um aspecto interessante que preservou, e aí,
uma atividade privada muito forte no Brasil, que são os terminais de uso privativo. No mundo todo existem terminais de uso privativo. Por exemplo, nós visitamos o complexo do Mississippi, e nós vimos que tem autoridade portuária, mas nós vimos que ao longo do Mississippi tem diversas instalações privadas. Aliás, paramos numa instalação de um terminal privado para poder visitar. Isso é absolutamente normal. E isso induz, aqui no Brasil, a legislação foi criada e pensou principalmente naqueles complexos que têm uma sinergia, a produção de carga própria, como é o caso da Petrobras, como é o caso da Vale, como é o caso da Bung, como é o caso das empresas que têm um volume de carga própria que justificam. Agora, não há impedimento da movimentação da carga de terceiro, agora há, a partir do decreto 6620, que novas instalações sejam construídas com foco em prestar serviço a terceiro, porque isso é papel do porto público. Faz parte do processo que a ANTAQ tem feito, de manter estabilidade, manter as regras e assegurar direitos contratuais, que, conforme prevê a lei e o decreto 6620, quem tinha autorização, tinha autorização. Quem não tinha, daqui para frente, não tem mais. É isso. Isso é defender marco regulatório. Não adianta eu dizer que defendo o marco regulatório e na hora que muda qualquer governo, decide mudar qualquer coisa, eu disse, não, todos os contratos estão quebrados. Não é esse o papel da agência reguladora. A agência reguladora tem que defender estabilidade, e é nessa linha que nós procuramos trabalhar. Então, nós temos essas instalações que são muito parecidas. Temos que trabalhar gestão, e eu vou comentar um pouco mais sobre ela mais na frente. Aqui são os tipos de explorações portuárias, por concessão direta, como no Porto de Santos, lá em Santos, por convênio de delegação, que é o caso aqui, da IMAP, no Porto de Itaqui, concessão a Estado, como no caso do São Francisco do Sul, concessão privada é o Porto de Imbituba, que está vencendo, deve ser licitada novamente agora, a partir do ano de 2012, lá na nossa Santa e Bela Catarina. Também temos concessão por licitação de porto organizado, que o ministro mostrou, tem um exemplo já em Manaus a ser aplicado. A autorização por contrato de adesão são os terminais de uso privativo e também são as estações de transbordo de carga nas nossas hidrovias. A visão geral, acho que isso já foi mostrado, eu vou passar rapidamente, são 34 portos públicos, 129 terminais, e aí algumas coisas da questão do planejamento, que nós temos valorizado, e o PNLT, eu acho que significou algum marco, começamos a ter um norte. Se a gente escrever o que quer e começar a tentar praticar, a gente com certeza vai conseguir. E aí PNLT, o próprio Plano Geral de Outorgas, que a ANTAQ fez e que identificou as áreas no Brasil propícias a instalações portuárias. Agora, o Plano Nacional de Logística Portuária e o Plano Nacional de Integração Hidroviária, nós estamos fazendo na ANTAQ um PNIH, que é mais do que um plano, na verdade, inclusive estamos construindo um sistema de informação. Aliás, quem não entrou ainda, vale a pena entrar no site da ANTAQ, porque temos um conjunto de informações muito ricas no setor de logística, as estatísticas e muitas informações a respeito do setor. E nós estamos construindo um sistema que vai fazer simulações, inclusive, das possibilidades dos fluxos de cargas com seus custos. Isso vai ser muito importante. E os investimentos que já foram citados pelo ministro, eu vou passar aqui rapidamente, apenas ressaltando números que falam do setor. Como eu disse, trata de água, mas é árido. Mas 99% das exportações brasileiras e 90% das importações em volumes passam pelos portos brasileiros. 85% das exportações e 73% das importações em dinheiro também passam pelos portos brasileiros. É muito significativo, então é muito importante para o país termos soluções para o setor do transporte aquaviário e também para que nós possamos crescer a oferta de infraestrutura portuária. Que números? O Brasil movimentou no ano passado quase 834 milhões de toneladas, pelo que nós estamos fazendo aqui, cargas, muitos granéis, minério de ferro, combustíveis e derivados, nós temos um volume muito grande de granéis, portanto, temos que tratar do transporte mais eficiente entre a porteira da fazenda, no caso da produção agrícola, e o porto, aonde ele vai ser embarcado. E no caso dos minérios, obviamente não preciso dizer que a Vale, o minério da Vale, só vale aqui no porto. Lá na mina de Carajás ele não vale nada. Ele só vale aqui no porto, porque se ficar lá,
ele não se transforma em riqueza. Esse é um aspecto importante. O que é que transforma esse minério em riqueza? Logística. É ter a logística adequada, é o transporte ferroviário eficiente que eles fazem, que faz com que se transforme em riqueza. Lá na mina não significa nada para ninguém, significa a partir da exploração que é feita e do transporte. Aí, pelo que nós temos de números, o Brasil continua crescendo, mesmo agora no último trimestre. O terceiro trimestre, com a movimentação geral, cresceu em torno de 6,9%. Então, deveremos, ao final do ano, ter aí alguma coisa próximo de 7%, Duna. E vamos chegar aí próximo de 900 milhões de toneladas, aproximadamente, no ano de 2011. Então, continuamos crescendo, mesmo dentro de um cenário de crise mundial muito grave. Aqui, na área de contêineres, olha os números de contêineres. Então, chineses, este ano, nós vamos ter uma movimentação que deve dar, na média, aí, alguma coisa em torno de 17%, o que vai ser ainda chinês, espetacular. Então, continuamos crescendo. Isso por um processo de internacionalização e também por um processo de conversão. Muito mais tipo de carga está indo para os contêineres. Por isso, temos que ter cada vez mais aqui no Porto de Itaqui a visão de como é que nós vamos lidar bem com os contêineres que vão chegar através da ferrovia Norte-Sul e que podem ser interiorizados através dessa ferrovia e que vão dar suporte a todo esse conjunto de investimentos que, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de assistir amanhã na apresentação do nosso secretário Maurício Macedo. Então, temos aqui um conjunto importante de investimentos que vão precisar de infraestrutura portuária. Aqui os números eu já mostrei, só são gráficos, vão ficar de informações. E aí eu vou passar aqui na área portuária. O que a gente precisa? Já está tudo dito. Eu estou repetindo coisas que já foram faladas aqui. Mais integração entre diversos órgãos envolvidos, mais envolvimento da iniciativa privada, gestão mais profissionalizada. E aí eu falo no arcabouço jurídico mais flexível. E quando eu digo isso, eu procuro me espelhar até numa boa empresa pública brasileira chamada Petrobras. Tem 2 representantes dela aqui, inclusive o Fernando, que vai fazer amanhã uma apresentação a respeito da nossa refinaria Premium, que é o coordenador de projeto, e que é uma empresa pública que tem uma gestão profissionalizada e eficiente. Ela tem parte do seu capital aberto no mercado para poder ter compromissos de gestão corporativa e para que houvesse a possibilidade, inclusive, de mexer no arcabouço público que a envolve. Então, não adianta eu querer cobrar aqui do Fossati, eu querer cobrar lá do Zé Roberto, do Porto de Santos, que eles sejam muito mais eficientes e queiram fazer as coisas muito mais rapidamente, se eu não der condição com relação ao arcabouço jurídico que os envolve. Então, a gente tem que pensar nisso, e eu acho que essa é uma reflexão que começa a ser colocada. Apareceu na minha apresentação, apareceu na apresentação da Duna, apareceu na apresentação do Bussinger. Vocês estão vendo que isso é uma coisa que começa a ser senso comum na área portuária. Precisamos de algumas transformações e se o modelo é público, e eu não estou contestando o modelo público, temos que ter mais eficiência nele, e é nessa linha que eu acho que a gente deve convergir para transformar as nossas empresas, autoridades portuárias, em empresas públicas eficientes. Esse é o aspecto, empresa pública eficiente. Porque também há apetite do mercado para fazer esses investimentos. Vou passar rapidamente aqui pela navegação marítima e de apoio. Navegação marítima de apoio, outra área de atuação da agência. O transporte marítimo tem aumentado, a questão das encomendas da Transpetro com as embarcações, como o ministro Paulo Sérgio já falou, trouxe um novo florescimento econômico à indústria naval brasileira, gerando oportunidades importantes de negócio. E eu fico me questionando por que a gente não tem um estaleiro ainda aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa, viu, Maurício? E vamos trabalhar para a gente trazer um estaleiro para cá, porque no mínimo de reparo, já que nós vamos ter mais de 2.500 embarcações por ano passando por aqui, a partir da refinaria, eu acho que no mínimo de reparo nós temos a vocação de ter. E quem sabe trazer um estaleiro para poder, que ele é extremamente gerador de emprego e de renda, né? Vou passar aqui rapidamente, potencial de captura de carga para cabotagem. Isso foi um estudo da CNT, e que
enxerga que nós temos um capital de mais de 10 bilhões de reais em cargas que podem sair do modal rodoviário e vir para o modal aquaviário. Muito embora, eu acho importante a observação que o Bussinger fez, o único modal independente é o rodoviário. Mas a gente precisa exatamente trabalhar a integração, porque nada vai acontecer mais no mundo sem integração. E aí falamos de integração hoje o dia todo, integração política, integração porto-cidade, é um processo de integração na área ambiental, é neste processo que nós vamos conquistar e fazer com que a cabotagem do Brasil cresça mais. Já tem acontecido novos investimentos aqui, até coloquei algumas fotos de investimentos, tem um navio da Login que foi construído recentemente no Brasil, a Maestra que está intensificando a sua atuação no mercado, já colocando a construção de novos navios, e isso vai fazer com que a gente tenha mais oferta de serviço, e é assim que a gente vai, não adianta ficar naquela história de quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, nós temos que dar alguns passos e criar essas oportunidades. Na questão da navegação de apoio marítimo, e eu vou passar rápido aqui, que o meu tempo já esgotou, eu acho importante falar desse cenário do pré-sal, que está criando em todo o Brasil, e eu falo em todo o Brasil, porque Navipeças pode ser no Brasil todo, o incentivo à nacionalização pode ser no Brasil todo, e nós devemos tentar capturar alguma coisa nessa linha também, e vão surgir novas oportunidades para novos terminais, existe necessidade de novas embarcações, novos terminais para aparelhar esse grande patrimônio que o Brasil descobriu, que foi o pré-sal, e que pode fazer uma transformação econômica importante. Aqui são quantitativos de embarcações, eu vou passar rápido, e vou ter que falar rápido aqui no meu xodó, que é a navegação interior. Porque eu chego aqui, eu coloco o mapa mundi, porque quando a gente fala da navegação interior, a gente acaba se lembrando muito do agronegócio brasileiro, porque está muito ligado ao desafio do agronegócio. E eu coloquei esse mapa mundi, porque se a gente sair percorrendo aí o mundo, se a gente olhar para a América do Norte, não tem mais área para expandir, e a produção vai crescer no máximo produtividade de forma vegetativa. Da mesma forma na Europa, não tem mais onde plantar na Holanda, não tem mais área, então não tem mais para onde crescer de forma consistente a produção. Aí a gente vai para a Ásia, a produção está crescendo, muito, só que a população está crescendo mais do que a produção, e mais, tem mais gente entrando no mercado querendo comer e comer melhor, então está cada vez demandando mais alimento. E aí quando a gente vai para a África, olha-se a Rússia é uma região de difícil produção por causa de muitas áreas geladas. E a gente vai para a África e vê que a África tem até um potencial interessante, mas boa parte é um deserto, e o restante tem problemas sociopolíticos gravíssimos. Isso não gera estabilidade para a produção agrícola, que precisa trabalhar safra após safra e trabalhar tecnologia. E o Brasil sobra como uma grande área do mundo para produzir alimento. E aí, eu venho aqui para um slide, também aqui do levantamento da Conab, que mostra, já é primeira em produção de açúcar, primeira em exportação, primeira em produção de café, primeira em exportação, primeira em suco de laranja, primeira em exportação. Aliás, a Holanda é muito eficiente. Um dos maiores exportadores de café do mundo é a Holanda. Importa tudo do Brasil, processa lá e redistribui para a Europa inteira. São competentíssimos em distribuição e logística. Aí, a parte de etanol é o segundo maior produtor e é o primeiro maior exportador. E aí vamos para uma série de produtos. Então, o Brasil, cada vez mais, se configura como um grande celeiro para o mundo. Agora, ninguém vai continuar pagando nossa incompetência logística. Nós temos que corrigir e temos que trazer a nossa logística para uma logística mais eficiente e ambientalmente mais sustentável. E aí foi exatamente o tema do nosso seminário, que trata essa mudança de modal com muita importância. Porque olha o grande desafio desse país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A produção maior está no coração do país, está lá no interior.
a 2.000, 3.000, 1.500 quilômetros da costa. Como é que nós vamos vencer esse desafio se for só em cima de caminhão? Você sabe quantos caminhões precisam para você, quantos caminhões trucados de 30 toneladas você precisa para encher um navio de 60 mil toneladas? Já fizeram a conta? É uma coisa estúpida. E o navio de 60 mil toneladas é uma coisa normal na vida do Balá, que faz um trabalho com a Caramuru excepcional. Aliás, eu faço questão de citar que eu recentemente tive o privilégio de fazer uma visita a 3 cidades em companhia do Balã, para conhecer as instalações da Caramuru. Eu fui em Tumbiara, no Goiás, eu fui em São Simão, também em Goiás, e fui em Pederneiras, em São Paulo. E vi um Brasil que muita gente não conhece, porque é um Brasil de pleno emprego, um Brasil de cidades muito boas e muito organizadas, um Brasil onde a produtividade é tratada com absoluto profissionalismo e uma utilização do transporte aquaviário muito eficiente e considerada na ponta do lápis. Isso é o que tem que acontecer a cada dia com os empresários brasileiros, e é isso que a gente tem que ficar atento. É convencer, não adianta discurso, por mais que eu seja defensor do meio ambiente, não adianta discurso ambiental para convencer empresário, não. Tem que mexer no bolso. Então, tem que fazer as contas. No entanto, traz em conjunto uma responsabilidade ambiental e social muito grande, porque o processo de mudança de modal traz consigo, primeiro, uma redistribuição de renda, porque fica mais dinheiro na mão do produtor. Segundo, uma capacidade de produzir mais, transportar mais, emitindo menos CO2, porque até 68% a menos de CO2 são emitidos por tonelada de carga transportada no modal aquaviário, vis-à-vis o modal rodoviário. É muito grave isso, é o futuro das gerações e é o compromisso que vão cada vez mais exigir do Brasil. Na Rio+20, com certeza o Brasil vai ser instado a ter compromissos mais sérios nessa questão ambiental. E esse grande desafio está aí. Hoje, a maioria das exportações da produção do estado do Mato Grosso, sabe por onde é que sai? Em vez de sair pelo Rio Madeira, pelo Rio Tocantins, pelo Rio Telespires Tapajós, sabe por onde é que sai? Por Santos. E sabe como é que vai? De caminhão, a maior parte. Em alguns casos, de forma eficiente, são transportados por um trecho de caminhão e depois coloca na ferrovia, mas a grande maioria vai de caminhão, desce mesmo, desce para Paranaguá, desce para Santos. Isso é um grande equívoco do ponto de vista econômico e isso traz uma deseconomia para o país. E é nessa linha que nós fazemos a proposta. Aí, estou aqui mostrando um slide que eu peguei lá com o Balã, e esse slide, ele mostra aqui uma coisa muito interessante. Eu queria que vocês olhassem esse número, e eu já estou terminando aqui, viu, gente? Desculpem o entusiasmo, mas já estou terminando. 34 milhões de hectares em áreas aptas à produção agrícola, nessa região do Matopi. Vocês sabem o que significa isso? Cadê o Carlos do Ministério da Agricultura? A quantos mil quilos por hectare? São 3,5 toneladas por hectare. Multiplica, gente, isso aí por 3,5. Quer dizer, são mais de 100 milhões de toneladas que podem ser produzidas nessa região. E, se for para níveis de produtividade mais altos, como já tem fazendas no estado do Mato Grosso, que chegam a próximo de 5 toneladas, multiplica por 5. Então, o Brasil tem esse potencial. E aí, quando a gente fala no Tegran, falar em 5 milhões de toneladas, em 10 milhões de toneladas, isso não vale nada pelo nosso desafio. Temos que fazer muito mais. E temos que nos preparar para isso, porque vai ter que sair parte por aqui. Agora, temos que ser eficientes no transporte como um todo. Por isso a palavra é logística, é pensar no todo, é dar a solução integrada. Então, eu mostrando algumas imagens que a gente olha aqui, nós estamos na Europa. Não, isso aí é em São Paulo, viu, gente? Isso aí é o Rio Tietê,
é o canal Pereira Barreto, tá certo? Isso é tudo em São Paulo. Então, existe hidrovia eficiente no país, e a despeito disso, vai receber 1 bilhão e 500 milhões de investimento agora, a hidrovia do Tietê, 900 milhões do governo federal, 600 milhões do governo do estado de São Paulo, para duplicar sua capacidade de movimentação, para chegar a 19 milhões de toneladas. Então, são investimentos que precisam ser feitos para a gente poder gerar economia de escala. Esse é um aspecto muito importante, e é nisso que nós temos que discutir aqui. E aí eu já não vou mais falar sobre a matriz de transporte. O ministro do Transporte já falou, nossa matriz é desequilibrada, comparada a outros países, como a Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Olha a eficiência dos Estados Unidos, 25% é transportada em hidrovia. Sabe o que é? É a hidrovia do Mississippi, que nós fomos lá visitar. Só lá se movimenta praticamente o que o Brasil movimenta em todos os portos brasileiros. Só na hidrovia do Mississippi, com bastante eficiência e com muitas das vezes, e a gente deve assistir uma apresentação sobre o projeto de revitalização do Rio São Francisco, como já vimos alguns slides colocados, só, como o Bossinger colocou aqui, parte do projeto, são obras simples, são obras que vão trazer vida ao rio, que ao longo do tempo nós matamos. São obras simples que vão criar vórtices, que vão criar redemoinho, para poder acumular terra, tirar do canal principal, gerando mais profundidade no canal principal, e aí, depois, faz aquele plantio, replantio, do jeito que vocês viram lá. Para poder chegar lá, tem que se criar uma condição de usar a natureza para poder corrigir aquilo que a gente destruiu. E eu acho que esse é um grande aspecto, e nós temos um potencial muito grande no Maranhão. Vou finalizar. Essas são as hidrovias que estão aí dentro do PAC. Existe uma previsão de investimento de 2,7 bilhões de reais para essas hidrovias. Exemplos de contêiner que já estão em operação lá desde Porto Velho, quer dizer, a operação de contêiner em hidrovia vai se tornar cada vez mais uma realidade no Brasil, como as fotos que o Bossinger mostrou da Europa. E o nosso potencial do Maranhão, que já foi mostrado aqui, eu quero insistir que nós não podemos deixar de, se nós queremos criar condição de um crescimento mais forte, mais sustentável no estado do Maranhão, nós temos que olhar com muita atenção para a logística. E a logística que integre o Rio Itapecuru e o Rio Mearim na nossa matriz de transporte, vai fazer uma transformação importante e vai criar condição de termos industrialização no interior do estado do Maranhão, com muito mais eficiência, e vai criar condição de regiões que têm um potencial minerário muito forte, que ainda não estão sendo explorados, poderem voltar à carga e poderem ser explorados. Porque tem muitos locais do Brasil que tem mina, mas sem logística, vou repetir, não significa nada, só significa com logística. Então, esse é um aspecto importante. E eu quero finalizar mostrando os slides dos belgas, numa apresentação num seminário que nós fizemos, e insisto nesse slide, investir em hidrovias é investir no meio ambiente. Apenas uma frase e uma mensagem importante para todos vocês: se você pensa que pode ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Muito obrigado e ousemos.